Porque havia uma informação importante de que os primeiros voos dos Estados Unidos levando migrantes detidos para a base militar americana, que fica em Cuba, vale lembrar, não fica nos Estados Unidos, de Guantánamo, sairia hoje, terça-feira, segundo a Casa Branca. Passaram por Guantánamo centenas de prisioneiros acusados de terrorismo, alguns da Al-Qaeda, mas segundo o jornal The New York Times, o local também tem sido usado há décadas para encarcerar alguns migrantes interceptados no mar. Segundo a imprensa, na semana passada, o presidente Trump dos Estados Unidos, a imprensa norte-americana, noticiou que Trump ordenou preparar instalações para receber 30 mil migrantes, a gente deu aqui também no UOL News, e assegurou que enviará criminosos em situação irregular, o que o presidente cubano Miguel Díaz-Canel classificou como um ato de brutalidade. Bom, hoje, então, em entrevista à Fox News, a emissora norte-americana, mais alinhada à direita, extrema-direita, Trump disse, e a secretária também, da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ela disse que hoje os primeiros voos dos Estados Unidos para a Baía de Guantánamo com migrantes ilegais estão em curso. Essas notícias têm a ver, esses voos e a saída dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, professora? Olha, Diego, o que a gente tem visto é um grande show, né? E agregaria um show de horror dessa política dos Estados Unidos que vem pela truculência e pela violação de uma série de regras e princípios do direito internacional, seja do direito comercial, como também dos princípios mais básicos dos direitos humanos. A questão de Guantánamo é algo que já perdura e ele vem desde da guerra ao terror de Bush, né? Então vai ser criado como um grande campo de depósito e campo de tortura, inclusive, para esses prisioneiros, com essa alegação de que são prisioneiros de torturadores, terroristas, e que vêm desses grupos terroristas, então se inserem dentro dessa política de combate ao terror dos Estados Unidos, que começa lá com Bush após o 11 de setembro, e onde a gente vê dentro do próprio país a suspensão de uma série de normas e de práticas, de procedimentos e tal, que levam em conta os direitos humanos e que não permitiriam, por exemplo, essa medida do Trump, que essa medida do Trump ocorresse agora, né? Guantánamo é conhecido internacionalmente como sendo um grande centro de tortura e de violações desses direitos humanos e que percorreu todos esses governos. Isso é importante a gente enfatizar, né? A gente, nem Obama, nem Biden, nem o próprio Trump, no seu primeiro governo, conseguiram dar um desfecho na questão de Guantánamo e que passou com pouca pressão no cenário internacional. Então, isso é mais um exercício dessas violações de direitos humanos que os Estados Unidos promovem, em geral, na sua política externa, e vem também como um grande show a ser apresentado ao seu público doméstico, principalmente aos seus apoiadores, com essa política de lei e ordem, de direitos humanos para humanos direitos, né? Que é um discurso que a gente conhece, muito perigoso, e que a gente escuta por aqui também. Couto, tem mais uma pergunta? Tem sim. Não se vê nisso também uma tentativa do Trump, né, de instalar o medo em todos os imigrantes lá, são 15 milhões mais ou menos que estão nessa situação, e ele já falou em expulsar, deportar 1,5 milhão, né? 30 mil pessoas em Guantánamo, né? É uma ilha presídio. Vai transformar aqui num campo de concentração no Caribe, né? E os organismos internacionais, o que podem fazer diante desse absurdo, essa aberração? Porque, na verdade, o Trump, com a ajuda do Musk, ele está criando um neofascismo cibernético, né? Nos Estados Unidos, ele já está sendo chamado abertamente de ditador. Essa medida de mandar 30 mil pessoas para Guantánamo é o fim da picada. Como é que o mundo assiste a isso sem reagir? Olha, Ricardo, concordo que é o fim da picada e que a gente deveria ter uma reação muito diferente da comunidade internacional do que a gente tem a violações de direitos humanos em geral
né? E basta a gente também não só pensar em Guantánamo, mas outros conflitos importantes e em curso ainda, sem um desfecho, onde há violações recorrentes e gravíssimas de direitos humanos, sem uma resposta à altura. Infelizmente, né, a gente tem, numa perspectiva realista das relações internacionais, pouco interesse dos países e dos principais aliados, quem poderia de fato influenciar ou frear um pouco essa política de Trump, em colocar direitos humanos como uma prioridade e comprometer as suas relações bilaterais em nome da promoção dos direitos humanos, né? Então, isso acaba, direitos humanos sempre ficam como um dos últimos tópicos da agenda de prioridades dos países, e quando há um conflito de interesses, sempre prevalecem outros interesses, tanto direitos humanos quanto as questões climáticas. Então, dificilmente a gente vai ter uma resposta à altura. A gente vê também um esvaziamento das organizações internacionais que trabalham com um orçamento pífio para poder fazer qualquer atividade de monitoramento, de fiscalização. Há uma questão importante nessa atuação dos Estados Unidos em termos de agenda de direitos humanos também, que é o fato dele não participar do Tribunal Penal Internacional, então ele está isento, né, de estar sobre o olhar do Tribunal Penal Internacional. Então, é lamentável, mas isso deve se acender e, como você colocou, faz parte da construção de uma narrativa, e o problema disso é que, mesmo após 4 anos, permanece na população e permanece na sociedade essas sementes muito ruins que são plantadas, que disseminam o ódio, que disseminam a xenofobia de uma maneira indiscriminada e que tem pouco efeito prático, né? Quando a gente olha países que adotaram medidas extremas também de combate à imigração, isso tem pouco efeito. A pessoa que vem de uma situação de miséria absoluta, de uma situação de um conflito, onde a sua vida e a vida da sua família está em risco, ela mesmo assim, mesmo com mais dificuldade em atravessar, ela vai mesmo assim tentar chegar ao seu país de destino, porque ela não tem alternativa, né? Muitos desses migrantes, eles fazem esse percurso porque não tem alternativa nos seus países de origem. Então, várias pesquisas que são feitas, não só nos Estados Unidos, como em outros países, como os países europeus, a Inglaterra, que também tenta endurecer sua política migratória, mostram que maior violência e controle policial não são eficazes em controlar a imigração. Então, o objetivo dele não é controlar a imigração, mas é sim construir esse medo, como você colocou, na sociedade.